Boa tarde, pessoal. Sabadão, dia 6 de junho de 2026. Hoje é a festa de abertura aqui na minha cidade, Jataúba. Mas eu não vou falar de Jataúba, não. Hoje eu vou falar de seguro. Seguro de acidente de trânsito, que foi cancelado pelo governo federal. Mas isso nós temos uma explicação para essa coisa. Quando você compra um veículo, tem a documentação. Documentação do veículo, tem o seguro obrigatório, no caso do carro tem IPVA. Então tudo isso são documentos que você precisa estar kit com o município, com o estado e com o governo federal. Caso essa documentação não seja paga, você é um veículo totalmente irregular e te tira o direito de ir e vir. Por quê? Seu veículo está irregular, não está em dia, com licenciamento, com IPVA, com seguro obrigatório, não está. Quando você fala de seguro de acidente de trânsito, aquele seguro que deveria estar sendo pago nos dias de hoje, que foi cancelado pelo governo federal, vem através do seguro obrigatório. Como ninguém paga, talvez seja em todo o estado do Pernambuco, porque muitos, eu não digo todos, porque aí é colocar 100% dos motoristas do estado, mas eu acredito que uns 70% não paga a documentação prevista na lei, que é em janeiro. Você tem que licenciar o seu veículo para ele ficar em dia com o governo do estado, municipal e federal. Quando você se nega ou deixa de pagar essas taxas cobradas no seu veículo motorizado, você deixa de garantir o seguro de acidente. E nós sabemos que aqui, não só aqui, mas a nível Brasil, acidentes de trânsito no Brasil é um horror, é um terror, mata mais do que a guerra. Então o que acontece? Quando você trabalha aqui se acidenta, aquele seguro obrigatório é para você ficar em casa, se recuperando do acidente e assim tendo aquele seguro para custear as suas despesas, né? Aluguel, alimentação, energia, água, internet, enfim, tudo que você necessita. O medicamento, o tratamento, que é muito importante, não tem como fazer um tratamento sem se medicar. Então, tudo isso é seguro, licenciamento para veículo, IPVA e mais seguro obrigatório. Eu acredito que 70% da minha cidade aqui não pague essa documentação. Tanto é que, quando você vai dar entrada no seguro de acidente, o INSS, o próprio INSS fala que foi cancelado pelo governo federal. Então, isso são taxas que jamais podem deixar de ser pagas. É uma obrigação tua, é que te dá o direito de ir e vir a hora que você quiser, para onde você for. Se você não paga, você está ilegal. Além de você não ter habilitação, ser menor, dirigir bêbado, alta velocidade, empinando, no caso de moto, tem tudo isso. Então você tem vários delitos contra o que determina a lei. Aí na minha cidade teve uma operação policial nos últimos 45 dias. E por incrível que pareça, cara, foi uma paz total. Polícia na cidade, nas ruas principais, e aquele silêncio, você mal escutava barulho de grilo. Imagina só, mal escutava barulho de grilo. Foi só a cidade sair, a polícia sair da cidade, que tudo volta ao anormal. Porque o que acontecia antes da polícia chegar era totalmente anormal. Mas como a polícia chegou, colocou em dia, 45 dias, o povo da minha cidade. Esse povo que eu classifico é os de veículos motorizados, que não respeita a sinalização de trânsito, que aqui também não tem essa sinalização, não respeita a velocidade, que a área urbana é 20 km a velocidade, não pode ser acima, senão é sujeito a multa, e justa, é claro, porque os atropelamentos já passados aqui na minha cidade teve muitas vítimas fatais. Então isso é um crime. Então esse crime é cometido por você que anda totalmente irregular com o seu veículo.
E esses 45 dias a polícia frequenta aqui na nossa cidade, começou pessoas a reclamar. Porque a polícia, o que estão fazendo? Bem, eles estão ali, não estão brincando, estão trabalhando. Porque a polícia foi criada para trabalhar contra aqueles que se acham acima da lei. Porque se você tem um veículo motorizado e faz o uso do mesmo, tendo liberdade para ir e vir para onde você quiser, você tem que mantê-lo em dia. Documentação, seguro obrigatório, licenciamento, veículo em boas condições, veículo realmente original, não é uma placa de um veículo e o chassi de outro, não. Tem que ser tudo perfeito. Tudo perfeito já dá errado. Você imagina você errado. Então isso é uma crítica em cima dos que criticaram a ação da polícia, porque foram muitos. Só que hoje nós não temos mais a polícia, o policiamento do Biesp. Eu quero até fazer esse vídeo agradecendo ao 24º Batalhão, lá de Caruaru, que mandou esses policiais aqui pra gente, nesses 45 dias. Claro, saíram uma operação investigatória da Polícia Civil, junto com a Militar, Biesp, Guarda Municipal, veículo do Detran, e andaram multando algumas pessoas aqui na cidade. E com essas multas chiaram. Mas quando você está acima da lei, você não pode chiar, você não pode reclamar. Você está errado. Aqui não se respeita a calçada, que é para pedestre. Só falta ter carro em cima da calçada. Tem casos que eles estacionam em cima da calçada. Meio isolado, mas estaciona. Agora, moto e bicicleta e tudo mais que você imagina tem na calçada. Ninguém respeita. Aí quando a polícia vem a uma ação determinada pela justiça, pelo judiciário, o pessoal reclama. Antes da chegada da polícia, estavam cobrando policiamento na cidade. Aí chega um policiamento, um trabalho determinado pela justiça, o povo fica reclamando que estão sendo multados. Se você está sendo multado, é porque você está errado. O seu veículo está irregular. E ainda por cima vem mais ainda. Calçado aberto, chinelo. 2, 3 pessoas em uma única moto. Sem uso de capacete. Em alta velocidade nas principais ruas da cidade. E você ainda quer estar certo? Reclamando do trabalho da polícia? Você deu sorte que teu veículo não foi apreendido, porque é caso de apreender o veículo. Está irregular, alta velocidade, sem documentação, sem habilitação, às vezes chapado, e tem razão de reclamar ainda? Não pode. Tá certo a polícia. Claro, andaram multando, andaram perseguindo algumas motos pela cidade, tirando foto da placa do veículo. E tirar foto de placa do veículo não significa que está multando o veículo. A placa pode ser para jogar no sistema e ver se tem queixa de furto ou roubo. É simples. É uma fiscalização. Então a fiscalização tanto faz bem para o veículo, que é legalizado, como faz bem para a população. Porque tem policiamento na cidade. Então tem que aceitar o serviço da polícia, sim, e não critique uma coisa que você não tem conhecimento. Se corrija primeiro para ver se você tem razão de reclamar da polícia. Aí a polícia andou perseguindo motos de trilha, outro delito, porque segundo as leis estaduais e federais, e eu creio também que municipal, porque quando uma lei é aplicada pelo governo federal, serve para estado e município. Então, o veículo de trilha, ele é proibido de circular pela cidade, só em reboque.
Então, infelizmente, as pessoas não têm conhecimento da coisa e faz críticas à polícia. E não pode. Moto de trilha tem que ser só na trilha. Da oficina, reboque. Reboque, trilha. Não pode ficar circulando pela cidade. É proibido. É uma lei que é contra. Por que é contra? Idosos, hospitais, postos de saúde, pessoas internadas, crianças autistas, animais. Então, tudo isso é prejudicial à saúde de todos, tanto os seres humanos como os animais, crianças típicas com autismo. Então, tudo isso é contra a lei, é proibido. Então, não reclamem da polícia se você não tem conhecimento do que ela pode ou que ela não pode fazer, do que foi determinado pela lei e do que não foi. Procure saber primeiro do que é certo ou o que é errado para você poder reclamar. Polícia não vem para uma cidade simplesmente por vir. Eles não vêm aqui ficar o dia todo pela cidade, à noite, de graça. É por determinação da justiça. Então, é a justiça que está determinando que aquela cidade precisa de um policiamento, de uma investigação, de uma busca e apreensão, e tudo isso é serviço da polícia. Então, não vamos generalizar a coisa e reclamar de uma coisa que a polícia está dentro da lei, está fazendo o seu serviço para o qual foi treinada. Qualquer policial hoje, civil, militar, federal, dos batalhões aí por aí afora, eles estão a serviço da lei, como também a Guarda Municipal. Então temos que respeitar as forças de segurança, porque o nome já diz, forças de segurança, é para nossa segurança. Agora, criticar uma ação da polícia é besteira. Você tem que ter conhecimento primeiro do que eles estão fazendo, e porque mesmo que estejam fazendo alguma coisa, mesmo não amando da justiça, eles são policiais, é um direito deles. É uma obrigação deles. Obrigação, sim, porque eles foram treinados para isso. E, olha, é chato porque quando não tem, reclama que não tem. Quando tem, reclama que tem. Aí não dá para entender o que o povo quer, né? Se é um policiamento ostensivo todos os dias, 24 horas, ou uma cidade dominada. Eu prefiro um policiamento 24 horas, porque eu vou poder dormir com a minha janela aberta, ou mesmo não preciso colocar correntes no meu portão. Só fecho com a chave normal e acabou. Beleza, vamos dormir, vamos ter paz. Polícia na cidade não é simplesmente por ser. É uma determinação da justiça. Então vamos respeitar o trabalho da polícia, do judiciário, de quem for, de quem esteja cuidando da nossa segurança. Tentem primeiro entender o que é lei, o que é certo, o que é errado, porque certo já dá errado. Imagina se estiver errado. Aí é que não dá certo mesmo. Então vamos respeitar as autoridades, vamos respeitar o policiamento, vamos respeitar a justiça que está simplesmente fazendo o serviço determinado pelo Código Nacional, Código Penal Brasileiro. Então não esqueçam disso. Você que pega a sua chave de uma moto e dá para o seu filho menor, vamos dizer assim, sem habilitação, você simplesmente está entregando na mão do teu filho uma arma. Já pensou nisso? Se ele for um ser humano ciente do que pode e o que não pode fazer, beleza. Ele vai andar de boa, na dele, sem infringir lei nenhuma. Mas se for um daqueles anjinhos que caíram do céu, que para eles podem e devem e fazem tudo o que quiserem, na hora que quiserem, com quem quiserem. Eu estou falando isso porque foi montado um palco há uma semana atrás aqui na cidade para a abertura do São João, que é hoje. Vocês imaginem nessa semana que passou o palco montado, a depredação que sofreu o palco da cidade. Lonas rasgadas, as cordinhas que prendem as lonas cortadas, banheiros depredados, porta de banheiro arrombada. Isso
é uma ação de liberdade falsa, direito falso, porque ninguém tem direito de depredar nada, coisas alheias. Então temos que respeitar a lei da natureza, tem que respeitar a lei humana, tem que respeitar os direitos de cada cidadão. Não é porque você é menor que você pode fazer tudo que você quer, não. Você ganhou a moto do papai? Anda na linha. Acabou. Ninguém vai te perturbar. Só que você precisa respeitar os direitos dos outros. Porque quando você passa numa rua em alta velocidade, você corre o risco de matar alguém e de morrer junto, porque você está sem capacete. Então não reclame do trabalho da polícia. Foi uma semana, 45 dias de paz total. Claro, paz dentro dos cidadãos de bem. Agora, para aqueles que estão acima da lei, aí foi ruim, né? Então, esse é um vídeo de alerta. Vamos ter noção do que é bom e do que não é. Vamos deixar a justiça fazer o seu papel. Que nosso país tem lei. Muitas. Só não é aquela lei rígida que faz com que seja válido aquele código. Seja válido parar os errôneos da vida, vamos dizer assim, né? Aqueles que acham que erra, mas está fazendo o que ele quer, para ele tanto faz, está certo. Não é assim, não. Existe direito para todos. E o meu começa quando o teu termina, ou vice-versa. Você entendeu? Então, esse é o primeiro vídeo de hoje, desse dia de hoje. Um vídeo simples, para reclamar de várias coisas. Motos pessoais, moto de trilha, falta de segurança na cidade. Então, tudo isso é esse vídeo de hoje. Porque nós precisamos rebater os comentários de pessoas que não têm conhecimento da lei. A polícia está para trabalhar para o bem do cidadão. Se você critica a polícia, você está afastando o policiamento da nossa cidade. Como é bom você chegar de uma viagem, 2, 3 horas da manhã, encostar o carro no portão da tua garagem, entrar numa boa, sabendo que você está em segurança, que tem um policiamento, que o cidadão de bem está protegido. Aí você é contra essas ações da polícia? Não. Pense o contrário. Quantos crimes já não cometeram na nossa cidade? Então, estava na hora de alguém dizer para o povo, olha, você não tem habilitação, não pode dirigir. Você está dirigindo embriagado. Você está em alta velocidade. Sua moto está com a placa alterada. O seu documento está irregular. Não está em dia. Você está devendo para o governo essas taxas de anos e anos. Se você for puxar as motos da minha cidade aqui, tem muitas com mais de 10, 15 anos de uso que nunca pagou o licenciamento, nunca pagou um seguro obrigatório. Aí está o porquê que você foi multado. Então você deu sorte que seu veículo não foi preso. Que era o mínimo que podia acontecer com você, pagar a multa e ainda ter o veículo apreendido. Então vamos entender o que pode e o que não pode ser feito, mesmo sendo seu o veículo. Porque, na verdade, você tem que entender, cidadão, que nós não temos nada. Casa não temos, moto não temos, terra não temos, dinheiro não temos, salário bom, igual o pessoal de Brasília não temos, e tudo mais. Se você não pagar o IPTU, o governo toma a tua casa. Se você não pagar a documentação, o governo toma a sua moto. O seu carro, então, não precisa nem falar. E por incrível que pareça, eu imagino que tenham até caminhões circulando pela cidade, pelo município, pelo estado e pelo Brasil com documentação atrasada.
Isso, infelizmente, é uma cultura que, Deus me perdoe, é uma cultura brasileira. Aqui no Brasil, nós temos a fama do jeitinho brasileiro, aquele jeitinho de tá vendo o caminho certo, mas vai pelo caminho errado. Você entendeu agora? Porque essas críticas a tudo que vem acontecendo no nosso Brasil? Porque o Brasil, ele é conduzido erradamente. Eu não vou entrar no âmbito político, porque aqui é um vídeo de orientação, esclarecimento, de volta, Biesp, para minha cidade. Enquanto vocês estavam aqui na minha cidade, a paz reinava. Vocês foram embora, tudo voltou ao anormal. Era aquilo que a gente tinha e achava que não era normal. O Biesp chegou, tudo ficou em paz. Biesp foi embora, volta tudo a estaca zero de novo. Não, gente. Nós temos que pedir policiamento para a nossa cidade. Quando você tem uma cidade bem policiada, outros de outros municípios, de outras cidades, não vêm para cá, porque sabe que aqui tem um policiamento bom. E aquele policiamento vai estar de olho em placa de veículos, monitoramento, através de câmeras, através de drones. Então, tudo isso é para nossa segurança. É a tecnologia nos ajudando a ter um pouquinho de paz. Tem mais coisas para falar, mas esse vídeo de hoje é justamente isso. A reclamação do povo por causa da polícia que andou multando o povo esse totalmente errado com seus veículos, sem nada de equipamento de segurança. Então, tudo isso é um alerta para quem for reclamar do que nós tínhamos. Pense duas vezes, chame de volta quem nos dava aquela segurança por aqueles 45 dias. Que bom, né? Que maravilha, que ótimo. É assim que tem que ser. Que a nossa vida já é tão difícil porque não temos nada, nós temos a nossa vida. E a qualquer momento, aquele que nos deu a vida pode vir pegar de volta. E aí? Aí você pergunta, que sentido tem a vida? Se você vê por um único lado, quase não tem sentido algum. Mas se você usar todos os aspectos da vida e analisar um por um, você vai entender o porquê que a vida tem sentido. Tem sentido, toda a vida tem sentido. De um animalzinho, de um inseto, todo ser vivo tem a vida, tem sentido aquela vida. Se você tiver uma única visão, você vai achar que não. Mas tente analisar cada sentido no seu devido tempo e posição. Até a próxima, pessoal. Mas não esqueçam, hein? Para vocês assistirem esse vídeo de hoje, se inscreva no meu canal no YouTube. J maiúsculo, M maiúsculo e Elo. J Melo. Ativa o sininho, compartilha, curte, comenta ou me segue pelo Instagram. José Fernando de Melo, BR. Beleza? Até a próxima.